Durante as festas de carnaval, a maioria das pessoas se permite alguns exageros. Umas comem mais, outras bebem demais e tem aqueles que quase não dormem. Mas tem algo a que todos nós estamos sujeitos, querendo ou não: a altura do som. Estar muito perto da caixa de som ou ao lado do trio elétrico pode trazer prejuízos para a saúde do seu ouvido. Todo ano, milhares de pessoas vão atrás do trio elétrico para brincar o carnaval. O que muitas não sabem é que a exposição prolongada a ruídos muito altos pode prejudicar a saúde do ouvido. No caso dos foliões, o risco é de sofrer uma perda de audição induzida por ruído, que acontece de forma lenta e contínua. Além do ouvido, as cordas vocais também se desgastam quando estamos expostos a um nível maior de barulho. Isso porque temos que falar muito mais alto ou até gritar para sermos ouvidos. E para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Eric Mello, professor das Ciências Médicas de Otorrino. Doutor, de que forma a exposição a um som muito alto pode prejudicar a audição? Camila, o som muito alto ele pode lesar a orelha, né? Que é um órgão, eu trouxe aqui para vocês verem, que é esse órgão que serve justamente para captar essa sensação sonora. Então a orelha ela tem essa parte externa, que é o pavilhão auricular, que capta o som e ela transmite o som para essa parte interna, que nós chamamos de orelha interna, que é esse órgão aqui chamado também de cóclea. O som intenso ele faz vibrar as células que estão aqui dentro. Então quanto mais intenso o som, maior essa vibração, e se essa vibração for muito intensa, ela pode desgarrar essas células. E à medida que essas células elas vão morrendo, você tem um prejuízo auditivo. Então a exposição prolongada ou uma exposição abrupta a um som muito intenso, ela pode gerar destruição, lesão dessas células ciliares da cóclea, que é o órgão receptor, dessa forma prejudicar a audição. Qual a altura máxima que a gente pode se expor sem prejudicar o ouvido? Na realidade, a altura máxima depende de vários fatores, do tempo de exposição. Então você tem duas situações que podem ocorrer. Uma situação é que nós chamamos de trauma acústico, que é uma exposição a um som intenso de uma forma aguda abrupta. Então um som acima de 90, 100 decibéis, por exemplo, né? Para você ter noção, nós estamos falando aqui, nós estamos usando uma intensidade em torno de 40 a 60 decibéis, que é uma faixa de intensidade de uma fala normal. Então um som acima de 80 já é um som potencialmente lesivo à cóclea. Quanto maior o tempo de exposição a esse som alto, então por exemplo um trabalhador, se ele trabalha em um ambiente que tem uma exposição de ruído acima de 85 decibéis e se ele passa mais de 8 horas por dia nesse ambiente, já é uma intensidade que gera uma lesão. Tá? Agora, uma outra situação é o trauma acústico, que pode ocorrer, por exemplo, nessa época de carnaval, ou um paciente que se expõe a um som intenso como um tiro, um projétil de arma de fogo, né? Então esse som intenso de 90, 100 decibéis, ele também vai gerar uma lesão na cóclea com uma perda auditiva. Por que quando a gente se expõe a um ruído muito alto, no dia seguinte ou horas depois a gente fica com aquele zumbido no ouvido? Isso é sinal de alguma perda já ou não? Então, o zumbido já é o primeiro sinal do sofrimento dessas células que eu lhe falei, que são as células ciliadas. Então, na realidade, o som intenso, ele não destrói, vamos dizer assim, todas as células de imediato. Essas células, elas sofrem, elas ficam em um processo que a gente chama de isquemia, de uma lesão, e essa lesão ela pode ser temporária. Então, quando essa célula está sofrendo, o paciente tem esse sintoma do zumbido, desse ruído. E na maior parte das vezes esse trauma ele é um trauma que a gente chama temporário. Essas células conseguem se recuperar e o zumbido desaparece. E sempre ter o cuidado, assim, vigiar, especialmente as crianças, para não ocorrer esse trauma. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui e esclarecimentos. Espero que vocês aproveitem as festas. Cuidado com os ouvidos.